Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Olá, seja muito bem-vindo para nós meditarmos em Números capítulo 4. Como você está hoje? Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que Deus em nome de Jesus te abençoe e que a partir da meditação desse texto, de Números capítulo 4, você receba do Senhor, diretamente dele, uma palavra que traga direção, que traga propósito para o seu dia, que te ajude em toda e qualquer decisão que você precise tomar, em nome de Jesus. Bem, este capítulo 4 é um capítulo extenso. Estava vendo aqui, são muitos versículos, 49 versículos, que vão trazer para nós muitos números. Se você leu o capítulo, você sabe do que eu estou falando, ou se você escutou a leitura. Conforme nós estamos lendo, parece inclusive que, como eu sempre falo para vocês, parece que a gente não consegue aplicar nada para as nossas vidas a uma primeira olhada, não é verdade? Mas nós vamos ver aqui nesse capítulo que o Senhor, de maneira mais específica, vai dar uma direção a respeito dos filhos de Levi. É como uma continuação do capítulo passado mesmo. O Senhor aqui vai designar através de Moisés e através de Arão o que é que cada um dos filhos de Levi, Coate, Gerson, Merari, o que cada um deles, o que cada um de seus grupos iria ser responsável por. E não somente isso, o Senhor ainda vai falar que eles deveriam levantar um censo. E qual era a intenção do censo? Que dentre os filhos de Coate, por exemplo, eles levantassem aqueles que tivessem entre a idade de 30 anos até 50 anos. E eu acho isso muito interessante. De 30 a 50 anos, eles estavam buscando homens que pudessem realizar força. Era um povo selecionado para trabalhar. Claro, eu volto naquela tecla que eu já bati no último episódio. Eu tenho certeza que Deus sabia quem eram as pessoas que eram capazes ou que estavam dentro dessa faixa etária proposta de 30 a 50 anos. Mas Deus ainda assim vai pedir que Moisés e Arão levantem estes números. E então o que nós vamos ver aqui é que alguns números vão aparecer e dentro de cada grupo destes, dos filhos de Coate, de Merari e de Gerson, serão levantados alguns números e cada uma destas turmas seria responsável por guardar, por carregar, na verdade, por carregar cada uma das partes do tabernáculo. E o Senhor vai dizer para Moisés e Arão, olha, eles não podem tocar, eles não podem ver essas peças seriam cobertas de maneira muito cuidadosa, mas eles estariam muito perto, cuidando de maneira honrosa, cada um destes grupos, cuidando de maneira honrosa aquilo que era tão precioso para o povo e também para Deus, que era o tabernáculo. Lembremos que o tabernáculo, queridos, foi dado com todas as suas medidas, inclusive com os materiais que foram empregados na sua composição, foram dados por Deus. O Senhor deu os detalhes, o Senhor pediu que fosse feito e como Ele pediu foi feito, inclusive porque Ele capacitou as pessoas que fizeram. E o tabernáculo era a habitação do Senhor no meio do povo. Por isso, estas famílias que haviam sido escolhidas para auxiliar Arão e seus 2 filhos, que estavam vivos, essas famílias estavam recebendo uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Bem, quando eu olho para este texto, eu poderia aprofundar um pouquinho mais a respeito do conteúdo, mas eu penso que é importante apenas que nós vejamos que não importa, e eu vou aplicar assim para mim, ok, gente? Foi assim que eu apliquei na minha vida e se você tiver uma aplicação diferente, você me conta. Quando a gente olha no versículo 48, diz assim, ó, os que deles foram contados foram 8.500
580. Uau, nós estamos falando de uma quantidade de levitas muito grande. Juntando todos eles, o verso 48, vai dizer que eram 8.580. Eu não sei você, mas quando eu penso nessa quantidade de gente responsável por toda essa atividade do tabernáculo, eu penso, uau, era muita gente. Mas em que é que eu aplico isso para nós? Eles não eram um monte de gente desordenada. Eles não eram pessoas que podiam fazer o que queriam. Cada uma dessas pessoas, e é assim que eu penso nesse texto, é assim que eu tenho olhado para esses textos, inclusive desde o capítulo anterior. Ainda que fossem uma multidão, não era uma multidão que corria cada um para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Deus os selecionou, Deus deu uma idade mínima e uma idade máxima, Deus deu a eles a atribuição e cada um deles tinha uma honra e também uma responsabilidade. Ou seja, eles eram partes que se encaixavam num todo maior. Quando eu penso sobre isso, eu aplico diretamente para aquele texto da palavra que diz que nós somos como pedras vivas. Eu fico pensando que nós, assim também, inclusive falando dos dons que o Senhor dá para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, Deus deu para cada um de nós uma capacitação, um dom, um talento. E quando nós juntamos com os nossos próximos, com os nossos queridos, seja no ministério, seja em toda a comunidade, nós vemos essa graça de Deus, de sermos diferentes, de sermos de tribos diferentes, vamos falar dessa maneira, de termos funções diferentes, mas cada uma dessas partes se encaixa em um projeto perfeito, projetado por aquele que tem a visão, que é o Senhor Deus. Da mesma maneira que o Senhor, quando está aqui designando os filhos dos levitas, os filhos da tribo de Levi, para auxiliarem Arão e seus filhos, o Senhor os separa para isso. Da mesma maneira, o Senhor dá para eles cada um a sua função, a sua responsabilidade. Eu aplico para nós dizendo que conosco também é assim. Dentro de um corpo maior, dentro de uma responsabilidade maior, existem pessoas capacitadas por Deus para fazer aquilo que é necessário para o próprio corpo de Cristo, e aqui no caso eles estão falando da nação de Israel. Eles estavam ali com uma função muito importante, cada um deles valiosos. Um grande número, mas ao mesmo tempo, nada desordenado, tudo muito estabelecido pelo Senhor e fazendo exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Eu acho que isso é o mais importante. O versículo 49 conclui assim: segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Então o capítulo finaliza fechando exatamente com esta ideia de que, para fazer o serviço proposto na casa do Senhor, no tabernáculo, no meio do povo, para fazer este serviço, eles precisavam obedecer o Senhor. Vinha dele, era por ele e para ele. E nisso se parece muito com as nossas vidas, que nós devemos viver cada dia buscando fazer exatamente a mesma coisa. Aquilo que a gente recebe diante de Deus como uma obrigação, como um chamado, como uma responsabilidade, devemos buscar nele a direção para cumprir. Aquilo que nos cabe somente a nós, nós fazemos. Aquilo em que somos parte de um todo, nós acreditamos que o Senhor é aquele que escolheu a outra tribo para ajudar no nosso propósito. Então não deve ter inveja, não deve ter competitividade, não deve ter tristezas. A gente deve entender que Deus levanta aqueles que vão trabalhar conosco na obra. Acho que eu paro por aqui. Deus abençoe muito você e nós nos vemos novamente, se Deus permitir, no próximo episódio. Até lá! E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal,
ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!